Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do momento que você vai estar assistindo a essa aula, né? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Valmir Frias e hoje a gente vai falar, né, do nosso aprofundamento aí, componente curricular, tá aí na tela para vocês verem melhor, né? O nosso aprofundamento é o Superar Desafios de Humanas, a unidade curricular 2 é Pessoal e Coletivo, repense suas atitudes. O componente curricular 2 é População em Movimento. Então, desse componente População em Movimento, a gente está vendo a nossa atividade 4, a última aula dessa atividade 4, que é a aula de sistematização, cujo título aí, cujo tema dessa atividade 4 é Características e Condições da População no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil. Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho, aproveitar e fazer minha audiodescrição para vocês. Eu sou um homem de 52 anos, eu tenho 1,89 m de altura, hoje eu tô com uma jaqueta preta, uma calça jeans clara, né? Tô com uma camisa, uma blusa aí cinza chumbo, né? Tô de tênis e tal. E já que tô falando de audiodescrição, já vou emendar aqui, né? E agradecer bastante aí, como sempre a gente faz, ao pessoal de Libras, que sempre aí muito nos auxilia, né? Deixando nossa aula mais abrangente, com certeza, com toda certeza, muito mais acessível a todos. E hoje a gente tá com a Natália, que vai dar um tchauzinho aí pra galera. Aí, Natália, valeu. E daqui a pouquinho vai revezar com ela aí o Laércio, que vai entrar aí também. Então, pessoal, aí a vocês dois, muito obrigado aí, como sempre. Com certeza a nossa aula fica muito melhor aí com a presença de vocês, né? E agora, pessoal, até pra gente ter o nosso approach, nosso respaldo aí pedagógico, tá aí na tela para vocês, as habilidades aí dos eixos estruturantes, né, do novo ensino médio. Esses eixos todos, eles têm a ver com uma questão primordial, que é a questão da investigação científica, e exatamente quais habilidades, então, de eixos estruturantes a gente está utilizando nessa aula. São essas que estão aí na tela para vocês. A EMI FCHS 01, também a 04, a 08 e por fim aí a 12 também. Além disso, né, habilidades aí do currículo paulista, né, são duas que especificamente a gente está apreciando aí nessa nossa aula de hoje, é a EM13 CHS 201 e também a EM13 CHS 606. E o objetivo da nossa aula seria então aí compreender a importância do levantamento de dados sobre a população, mostrando ao estudante que a demografia possibilita discussões em diferentes campos do conhecimento. Pessoal, pode voltar em mim. Então, a gente está finalizando nessa nossa aula de hoje, né, essa parte de população em movimento, né? São aulas aí que estavam com um professor anteriormente, eu acabei pegando aí do meio do ano em diante. Gostei muito, né? É uma forma de diversificar e da gente também treinar um pouco essa questão da interdisciplinaridade, né? Eu, por exemplo, sou um professor de história, mas os assuntos relacionados a essa aula têm muito mais a ver com geografia, só que, na verdade, acaba enriquecendo aí, acho que tanto o aluno, né, porque a gente traz algumas coisas da história para a geografia, como também, com toda certeza, acaba enriquecendo aí o professor, o currículo do professor, porque a gente está lidando com assuntos aí que a gente não lida todos os dias, né, e acaba aí também enriquecendo um pouco mais a nossa própria trajetória, né, aqui no Centro de Mídias. Hoje nossa aula está sendo diretamente aqui do auditório, né, do nosso estúdio A. É um local também que normalmente eu não costumava fazer aulas, então isso daí também acaba deixando a aula diferente, ó, a abrangência, né, do estúdio e tal. Isso acaba sendo bem legal. E agora, exatamente o que a gente vai ver nessa aula aí falando de características e condições da população, tá aí na tela para vocês.
Nessa atividade 4, então, a gente vai analisar mais a fundo aí questões ligadas às características e condições da população, em especial, logicamente, pela ótica da geografia, né, como eu falei agora há pouco, mas também a gente acaba vendo aí algumas questões ligadas, por exemplo, aí à própria história, bem como também à sociologia, e dessa forma a gente vai entender um pouco melhor esse assunto todo e vai amarrar esse assunto, já que a gente está finalizando, né, tanto o componente curricular, né, como também a aula de sistematização, ela tem mesmo esse intuito aí de amarrar os assuntos, né, e finalizar isso da melhor forma para todos vocês, tá bom? Pessoal, conceitos aí que a gente vai ver nessa sistematização da atividade 4, alguns deles estão aí na tela, já estão aí na tela para vocês. Então, para analisarmos aí as características e condições da população brasileira, a gente vai ver alguns pontos aí que a gente vai observar, sempre pontos ligados à questão aí de coleta, né, e disponibilização de dados. Por exemplo, aí de que pontos a gente está falando, aí estão alguns deles, né? Índice de vulnerabilidade, concentração populacional, envelhecimento da população brasileira, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, inclusive a taxa de mortalidade infantil, taxa de fecundidade, bem como também, aí finalizando, a expectativa de vida, tá? Pessoal, pode voltar em mim um pouquinho. Então, a gente vai falar mais detalhadamente de cada um desses pontos e de cada um desses assuntos aí relacionados à geografia, né? E a gente vai destrinchar isso daí um pouquinho mais. Tem alguns vídeos também que vão ajudar a entender um pouquinho melhor. Então, vamos aí efetivamente começar a nossa aula de hoje com o índice de vulnerabilidade, tá aí na tela para vocês. Esse índice, ele mede aí, né, como que cada município brasileiro é entendido, né, pelo governo central, se ele é um município que tem um índice grande de vulnerabilidade ou não. E o que seria essa vulnerabilidade, né? Como que são as características desse município? A sua população tem água encanada? Tem esgoto? Ela tem ruas pavimentadas ou não? Sendo assim, a população, por exemplo, pode ser mais suscetível ou não a doenças, né? Por exemplo, voltando a falar da questão de saneamento básico, né? Tem água encanada? A água é de boa qualidade? O esgoto é coletado, é tratado? Ou o esgoto passa a céu aberto no meio da rua, com criança pulando, brincando e tal? Com certeza essas crianças vão ter mais problemas para ter, por exemplo, doenças ligadas à questão do saneamento, do que crianças que vivem numa cidade onde tem o esgoto encanado, ou melhor, esgoto tratado, água encanada, né? Então, é nesse tipo de situação que a gente vai entender aí a questão dessa vulnerabilidade, né, de cada município. E explicando, né, o índice ele transita por valores entre 0 e 1. Quanto mais próximo estiver do 0, menos vulnerável esse município é. Quanto mais próximo do 1, mais vulnerável é, e a população vai ter mais problemas por causa disso, já que a vulnerabilidade do município e, consequentemente, das pessoas que vivem nele, vai ser maior, né? Pessoal, densidade demográfica do Brasil, tá aí na tela também. Esse mapa ele mostra bem, né? É um mapa do Brasil, mas a gente vê que quanto maiores são essas bolinhas que a gente está vendo no decorrer de todo o mapa, são localidades onde a população é maior. Então, quanto maior a bolinha, mais população tem. Quanto menor a bolinha, a população é menor, né? Esses dados são referentes ao censo de 2010. E lembrando aí um pouquinho, pode voltar em mim um pouco, falando de história, né? Lembrando um pouquinho, tinha um historiador, um dos primeiros historiadores do Brasil, um dos caras que primeiro escreveu a história do Brasil, isso lá no século XVIII, Frei Vicente de Salvador.
ele já dizia que os portugueses chegaram ao Brasil e ficaram como caranguejos, arranhando e espetando o litoral. Então, volta no mapa de novo. Eu disse isso justamente para mostrar que, historicamente, lá no século XVIII, esse Frei já dizia isso, e a gente pode, olhando esse mapa agora, comprovar que ele sim tem razão e ainda continua tendo razão. Porque, na verdade, é muito mais densamente povoado. O litoral brasileiro, o litoral, né, onde é banhado ali pelo Oceano Atlântico, as cidades litorâneas são maiores, a população, a quantidade é muito maior. Se a gente desce para o sudeste ali, a gente vê duas bolas bem roxas ali, enormes ali. Essas duas, elas estão justamente mostrando onde está a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, daí serem, né, como o mapa foi feito e foi criado, é a parte onde você vê que a população é maior do que todas as outras, são nessas duas localidades, e a gente vê que tem várias outras cidades litorâneas onde essa bolinha, né, mostrando que a população é grande, ela está toda praticamente no litoral. A gente vai entrando, aí normalmente são cidades já menores, as bolinhas são sempre menores, porque tem uma população menor, e essas bolinhas acabam aumentando, mostrando que a população é maior. Na realidade, nas capitais, né, nas outras cidades, acaba sendo bem mais tranquilo, com uma quantidade muito menor de habitantes, né? Pessoal, pode voltar em mim um pouco. E aí a gente falando, né, de questão populacional, a gente tem que lembrar também da questão de como é essa população. Ela é uma população velha, uma população jovem, né? E há muito tempo, ou melhor, há algum tempo atrás, na época da minha adolescência, juventude, né, ou seja, a década de 80, 90, o Brasil era considerado um país jovem, né? A pirâmide etária do Brasil, ela era bem em forma de pirâmide mesmo, né? Ou seja, a parte de baixo, a base é maior, porque existem mais crianças, mais jovens, e aí isso daí vai diminuindo, e na parte de cima a área é menor, justamente porque tem menos pessoas idosas e tal. Já a pirâmide etária hoje em dia é bem diferente, não é exatamente uma pirâmide, está mais para uma abóboda, né? Tá aí na tela para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, mas ela é uma abóboda, né? No sentido de que... Pode colocar na tela, por favor. Valeu, obrigado. Então, esse envelhecimento, a base da pirâmide, onde estão ali crianças, jovens e tal, ela não é mais tão larga quanto era. As partes mais medianas, digamos assim, entre a juventude, ser adulto e tal, aumentou a área. E na parte de cima não está mais tão pequena, porque aumentou também bastante no Brasil a quantidade de pessoas idosas, né? Pessoas acima de 60, acima de 70, acima de 80 anos, até mesmo acima de 90, até mesmo centenários, aumentou essa quantidade na população brasileira. Então isso mostra o envelhecimento dessa população e mostra que a gente tem aí uma diferença bem grande do que era a pirâmide, como eu disse, lá na década de 80 e 90. Pessoal, volta em mim um pouquinho. A gente vai assistir um vídeo agora do IBGE Explica, falando um pouco dessa questão mesmo da pirâmide etária. A gente volta daqui a pouquinho e já explica um pouquinho melhor isso. Vai lá. Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a pirâmide etária. Resumidamente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição de uma população por idades. De um lado fica a proporção de homens em cada faixa etária e do outro a de mulheres. A parte inferior se refere aos mais jovens e a superior aos mais velhos. Ou seja, pela pirâmide etária é possível saber qual faixa etária é predominante em uma determinada população, em quais grupos de idade há mais homens ou mulheres, se a população representada possui mais jovens, adultos ou idosos, enfim. Em um único gráfico, diversas questões sobre a composição daquela população podem ser percebidas. Como nós, aqui no IBGE, somos especialistas em Brasil, é claro que vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira.
Neste vídeo, você vai observar como ela vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudanças no perfil demográfico do nosso país. Então, vem com a gente! Observe, por exemplo, a pirâmide etária brasileira de 2018. A faixa em que temos mais mulheres é a de 30 a 34 anos. Já os homens são mais numerosos entre 20 e 24 anos de idade. Em ambos os sexos, as faixas com mais gente vão dos 20 aos 39 anos, caracterizando uma população predominantemente adulta. Ainda em 2018, o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas acima de 50 anos. Já o estado de Alagoas possui uma população com maior predominância de jovens do que no país, tendo mais pessoas nas faixas etárias até os 20 e poucos anos. Tudo isso é bem diferente do que se via em 1950, quando a faixa com maior quantidade de habitantes era a de até 4 anos de idade. Nossa pirâmide etária desse período ilustra bem porque esse tipo de gráfico tem esse nome. Possui uma base bem larga e um topo estreito, com formato triangular característico das pirâmides. Comparando nossa pirâmide etária do meio do século passado com a atual, fica claro o quanto o aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saneamento e saúde, a queda na taxa de fecundidade, além de outros fatores, trouxeram mudanças para o perfil da população brasileira, que já não é mais predominantemente jovem, apresentando nas últimas décadas uma tendência de envelhecimento populacional. Agora, se imagine a bordo do DeLorean, imortalizado no filme De Volta para o Futuro, e viaja no tempo até 2060. Nesse ano, segundo nossas projeções, o percentual da população brasileira com mais de 65 anos chegará a 25,5%, enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2%. Já os mais jovens, na faixa de 0 a 14 anos, deverão representar 14,7% da população em 2060, frente a 21,9% em 2018. Interessante, não? Então, convidamos você a conhecer uma página do IBGE destinada exclusivamente à projeção da nossa população. Lá você pode ver como a pirâmide etária brasileira vem mudando desde 2010 até o formato que ela provavelmente terá em 2060, se mantidas as tendências observadas atualmente. É possível também selecionar dados por estado e comparar com a pirâmide etária do país. Por hoje é só. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Compartilhe com outras pessoas que possam se interessar pelo tema e confira também os nossos vídeos sobre expectativa de vida e fecundidade no Brasil. Não se esqueça também de assinar o canal para receber mais conteúdos interessantes sobre o nosso país e a nossa população. Até a próxima! Voltamos, pessoal. Tudo que eu estava explicando, falando, né, da questão da pirâmide, falando de que era uma coisa mais piramidal e que hoje em dia está muito mais uma abóboda, né? Se vocês forem dar uma olhada na questão de arquitetura, a abóboda é aquela ponta da torre que ela é mais assim para um formato mais arredondado, né? É o que está parecendo a pirâmide etária brasileira hoje em dia, por essas mudanças que vem acontecendo aí, como eles mostraram no vídeo, desde a década de 50, né, que era muito mais pirâmide realmente. Aí foi passando pelo momento que eu falei, aí década de 80, 90, né, que ainda tinha uma questão mais pirâmide, mas as mudanças já começavam a acontecer e hoje em dia está bem diferente, né, já não é mais uma pirâmide exatamente, mas sim essa coisa mais amorfa, né, sem uma forma muito certa, justamente por essas mudanças aí, né, que foram acontecendo e que no vídeo falaram tão bem aí, né. Pessoal, então, voltando a falar aí de alguns pontos, né, tá aí na tela, taxa de natalidade, o que seria isso para demografia, ou então taxa bruta de natalidade, é o número de nados vivos, ou seja, quem nasceu, né, e realmente se manteve vivo, né, não teve nenhum problema no parto e morreu no parto ou logo depois de nascer, que nascem aí anualmente para cada 1.000 habitantes, né, em uma determinada área. E aí no gráfico ao lado, nessa imagem que a gente está vendo aí do mapa do Brasil, quanto mais verde, quanto mais escuro for o verde, maior é a taxa de natalidade. Quanto mais claro, menor é essa taxa. Então, pelo mapa já dá para a gente ver que os países onde os estados onde a natalidade é maior, é mais alta, são os estados do sul do Brasil, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 2 estados do Sudeste, que é o caso aí de
São Paulo e Rio de Janeiro. E aí a gente já começa a diminuir, ficar menos verde, né, não tão escuro, numa região bem maior do país, onde pega aí o restante do Sudeste, boa parte do Nordeste, o Centro-Oeste inteiro, alguns estados do Norte, né, como é o caso aí de Rondônia e Pará, né, e aí alguns estados que a natalidade já vai diminuindo bastante, como é o caso aí dos mais clarinhos ali, né, Maranhão, Sergipe, Alagoas, o próprio Amazonas, e aí mais clarinho ainda, ou seja, a natalidade é bem menor, é a menor de todo o Brasil, que são os estados lá bem do norte do Brasil, né? Amapá e Roraima. Amapá e Roraima. Então aí dá pra gente ver no mapa, né, por essa questão das cores, como que é a questão da natalidade aí, né? Taxa de mortalidade, né? Essa taxa que está mostrando nessa imagem aí é um coeficiente de mortalidade, né? É um índice demográfico tal que reflete o número de mortes. E nesse caso da imagem que está aí, é relacionado a mortes relacionadas ao Covid-19, né? Então, a imagem do lado, a gente pode ver aí uma representação sobre a taxa de mortalidade, no caso da mortalidade relativa à Covid-19, em relação aí à economia e às finanças do Brasil. Esse tipo de recorte a gente pode fazer quando está falando de geografia e tal, né? Tá aí na tela, continua aí para vocês, taxa de mortalidade infantil, né? É o termo que define aí o óbito de crianças no primeiro ano de vida, né? Para cada 1.000 habitantes. Então, a gente tem várias localidades no Brasil, tem localidades onde a taxa de mortalidade infantil é mais alta do que outras, isso é óbvio, em todo o país isso acontece, né? E aí, a gente está vendo essa imagem aí, né, mostrando aí o cuidado dos pais, né, visando aí minimizar essa mortalidade infantil, para que isso não atinja o seu filho, tal, né, o filho do casal. Ela é meramente ilustrativa, mas mostra aí de uma maneira bem sucinta, né, como que é uma das grandes preocupações aí dos pais em relação aos seus filhos, né? E também, né, querendo ou não, é uma grande preocupação aí também das políticas públicas, né? Daí a gente está falando tanto de IBGE e daí a gente está falando também de questões relacionadas aí à coleta, né, número, tal, dados relacionados aí que a gente acaba utilizando isso muitas vezes, né? A gente, que eu estou dizendo, os governos, né, utilizam muito para criar, inclusive, suas políticas públicas, né? Taxa de fecundidade, continua aí na tela para vocês, é uma estimativa aí do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim do seu período reprodutivo, né? Ou seja, mais ou menos em torno dos 45 anos de idade em média. Lógico, hoje em dia, né, com o avanço da medicina e tal, a gente tem casos aí de mulheres que engravidam e têm filhos aí com 50 anos ou até mais. Mas digamos que a média, né, e a própria medicina acaba dizendo que é melhor uma mulher pensar em ter filhos até os 40 anos ou no máximo aí nessa média aos 45 anos, não passar muito disso, mesmo porque quanto mais vai passando, a gravidez vai se tornando uma gravidez de risco, né? Quanto mais adiantada na idade a mulher está, o risco pode ser maior, né? Essa foto, né, de crianças aí brincando, tal, é ilustrativa, né, tal, mas mostra aí que elas são extremamente importantes aí, né, também no âmbito geral, aí pensando-se na questão de ter-se ou não ter-se filhos, em que momento da vida, e também uma coisa que inclusive influencia bastante nessa questão da pirâmide etária que a gente estava vendo agora há pouco, é de quantos filhos vamos ter, né? Por exemplo, eu sou separado agora, eu tenho um filho de 12 anos. Só que na época, né, a mãe dele, a gente conversando, ela acabou achando por bem de ter um único filho. Para mim, eu gostaria de ter tido 2. Só que assim, é uma coisa que a gente acaba chegando num acordo e a gente acabou chegando, tá bom, então vai ser só um, tal. E isso com muitos casais aí vem acontecendo, né?
Casais que antes tinham 4, 3 filhos, na minha época, quando eu era criança, o mais normal, o mais comum era ter 2 no máximo, e hoje em dia já está chegando muito mais nesse ponto de casais pensarem em ter um único filho, e às vezes até casais que decidem não ter filhos, o que também é uma decisão comum e que cabe ao casal decidir isso ou não, né? Pessoal, expectativa de vida tá aí também, né? Expectativa máxima aí, né? Da idade, né? Tipo assim, é o máximo que a pessoa pode atingir de idade na sua vida, né? Isso também, com a melhoria da medicina, isso vai aumentando e a quantidade e a quantidade vai aumentando cada vez mais, né? Pessoal, eu vou parar aqui rapidinho, vocês podem depois também baixar, né, os materiais e tal, mas senão a gente não vai conseguir ver esse vídeo, e eu acho bastante importante da gente ver esse vídeo de expectativa de vida. Dá uma olhada e a gente já volta a falar. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre expectativa de vida, também chamada de esperança de vida. Por acaso você já ouviu falar sobre isso? Bom, a expectativa de vida ao nascer influencia em decisões que afetam a todos nós, como a definição de políticas públicas, cálculos da previdência e monitoramento das condições de vida. Sabia que todos os anos o IBGE divulga qual a expectativa de vida ao nascer dos brasileiros? Para chegar a esses números, são usadas informações sobre a média de idade em que as pessoas morreram no ano anterior em nosso país. Para os brasileiros nascidos em 1940, por exemplo, a esperança de vida era de 45 anos e meio. Já para quem nasceu em nosso país em 2017, a expectativa de vida é de 76 anos. Alguns pontos que explicam esse aumento em nossa expectativa de vida nas últimas décadas são o maior acesso ao saneamento básico, avanços da medicina e mais informação. Mas, voltando à nossa expectativa de vida atual de 76 anos, será que isso quer dizer que todo mundo que nasce hoje no Brasil irá viver exatamente 76 anos? Não! A esperança de vida ao nascer é uma estimativa do número de anos que podemos esperar que um indivíduo viva se mantidas as mesmas condições desde o seu nascimento. Parece complicado, né? Que tal pensar em um exemplo? Então, vamos imaginar uma moça chamada Juliana, nascida no ano 2000, quando a expectativa de vida média no Brasil foi calculada em 69,8 anos. Se ela sofrer um acidente ou tiver uma doença fatal, Deus queira que não, pode morrer bem antes de chegar a essa idade. Por outro lado, dependendo de suas condições de vida e cuidados com a saúde, pode ser que em 2069 ela ainda tenha muitos anos de vida pela frente. Ou seja, Juliana não deve usar a expectativa de vida para ter certeza da idade em que irá morrer e assim não se programar para a velhice ou viver como se não houvesse amanhã. Mas a expectativa de vida no ano em que Juliana nasceu irá certamente influenciar na idade mínima em que ela poderá se aposentar. Mais um detalhe: você sabia que por ser mulher, Juliana pode esperar viver alguns anos a mais do que se fosse homem? Em 2017, a expectativa de vida masculina no Brasil foi de 72 anos e meio, enquanto a feminina foi de mais de 79 anos e meio. Além disso, dependendo de onde mora, ela também pode ter uma expectativa de vida bem diferente. Como você pode ver no gráfico, no Maranhão, a esperança de vida ao nascer em 2017 não chegou a 71 anos de idade. Por outro lado, em 14 estados e no Distrito Federal, a expectativa de vida foi maior do que 74 anos, sendo que em Santa Catarina chegou a quase 79 anos e meio. Antes de terminarmos o vídeo, uma curiosidade. O Brasil está na 69ª posição no ranking de esperança de vida ao nascer entre os 193 países reconhecidos pela ONU. Em primeiro lugar está o Japão, com uma expectativa de vida de quase 84 anos. Já Serra Leoa está em último, com pouco mais de 52 anos. Confira no site países.ibge.gov.br outros dados e também outros comparativos. Para saber mais sobre a expectativa de vida ao nascer, veja os links na descrição. Ficamos por aqui.
Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação sobre o país. Até a próxima! Pronto, pessoal, ainda bem que deu tempo, né, da gente ver o vídeo. A gente está com a aula um pouquinho apertada, então assim, avaliem a aula, digam aí o que vocês acharam, né, se gostaram ou não. Até a nossa próxima aula, as aulas agora só no ano que vem, né, se Deus quiser. Mas assim, avaliem, digam o que acharam, até para a gente ir melhorando, para a gente poder ir acertando, e para o ano que vem a gente trazer aulas cada vez melhores para vocês, cada vez mais interessantes, mais entendíveis, né, e por aí vai, tá bom? Pessoal, tchau, tchau então, e até a próxima. Valeu!